Boa noite a todos que nos acompanham aí pelo canal do YouTube. É com grande satisfação que a ProSoja vem até o núcleo de Primavera do Leste trazer um pouco de conhecimento para os produtores aqui. E nós nos sentimos muito satisfeitos em ter a presença dos senhores aqui, dos produtores, dos associados, dos engenheiros agrônomos, e agradecemos também a todos que estão nos acompanhando aí pelo canal do YouTube. Queria agradecer a todos os produtores aí, em nome do senhor Marcos Bravin, presidente do Sindicato Rural. Agradecer a todos os associados, em nome do Luciano Cadori, aí, delegado do núcleo aqui de Primavera. E agradecer a presença do vereador Renato Casanelli, que está representando aí a Câmara Municipal aqui no nosso evento. Bom, a ProSoja é uma entidade que representa aí em torno de 7 mil produtores de soja do estado do Mato Grosso. O objetivo nosso é cada vez nos aproximarmos mais da base. Esse é um pedido extremamente frequente do nosso presidente Fernando Cadori, que hoje não pôde estar presente por causa de uma agenda na sede lá na capital. E eu, Jorge, como vice-presidente sul, vim aqui para abrir essa palestra para vocês. Agradeço mais uma vez a presença de todos e dizer que esse projeto das rodadas técnicas que a Comissão de Defesa da ProSoja traz é uma forma de a gente trazer conhecimento, trazer interação e tentar melhorar o dia a dia e o conhecimento de vocês aí nas técnicas aplicadas na lavoura. Como iniciaram algumas colheitas aí já na região e nas sequências plantadeiras de milho já vem no campo aí semeando, foi uma demanda que o núcleo de Primavera trouxe sobre manejo na cultura do milho, principalmente dando ênfase no percevejo barriga verde. Nós conseguimos o Túlio Gonçalo, que veio lá do sudoeste goiano, da região de Rio Verde. Ele é do grupo GAPS lá, que é um grupo de produtores que faz pesquisa relacionado a diversos manejos e defensivos aí, pensando sempre na melhoria, e tem uma grande neutralidade, não tem influência de empresa nenhuma, é sempre 100% voltado para o produtor, e nós conseguimos que o Luciano viesse até aqui para dar essa palestra para os senhores hoje. Eu, mais uma vez, agradeço a presença de todos, agradeço o apoio do Sindicato Rural e do Núcleo daqui de Primavera do Leste e convido o Túlio para vir até o palco aqui e dar início ao trabalho dele aqui e trazer conhecimento para nós todos nessa noite. Um grande abraço a todos. Obrigado, boa noite, pessoal. Primeiramente, muito obrigado pelo convite em nome do Grupo GAPS. É uma honra estar numa cidade como Primavera da... Eu vou ficar aqui na frente, aqui, que eu fico meio... Estar numa cidade como Primavera do Leste, uma potência, né? Eu vejo que é uma das grandes potências, já vim muito aqui, até encontrei pessoas que já nos falamos antes. É uma região realmente pioneira no Mato Grosso na soja, e tem trazido muito conhecimento para outras regiões do Mato Grosso, né? Aqui se desenvolve muita pesquisa, né? Existem várias instituições super importantes que têm sede, desenvolvem pesquisa, o IMA, a Fundação Mato Grosso, a SERES. Eu conheço todos eles, tenho amigos lá e sei que aqui é uma potência, então é um prazer e uma responsabilidade muito grande estar aqui, tendo em vista o nível do conhecimento que os agricultores, pelo que eu tive conversando ali fora, já percebi, né? Então, eu gostaria apenas de falar rapidinho do nosso grupo, talvez não seja de conhecimento de todos, mas como foi falado, o GAPS é um grupo de produtores rurais, então a gente trabalha para eles, a gente não trabalha para empresa nenhuma, é bom deixar isso muito claro, e a gente todo ano faz uma lista de prioridades de pesquisa que eles querem responder. Então, todo ano a gente fica 2 meses discutindo quais são as principais pragas, problemas, plantas de cobertura, variedades de soja, híbrido de milho, que a gente vai testar para o ano seguinte, para responder as perguntas deles. Então, eles desenvolvem a nossa pesquisa. São os questionamentos deles que fazem a gente pesquisar. E, para isso, a gente tem, lógico,
uma estrutura de pesquisa, são 50 hectares lá destinados só para pesquisa, lá do lado de Rio Verde, e também as fazendas, aqui é Rio Verde, para quem não conhece, aqui é Rio Verde, fica no sudoeste goiano, aqui é Montevidéu também, uma cidade que fica concentrada as fazendas do grupo, tá? Então as fazendas, muitos dos trabalhos, quando é pragas, principalmente pragas, são voltadas nas fazendas, né? Aqui são nossos pesquisadores, então os trabalhos que eu vou apresentar aqui, muitos são deles, alguns são de outros autores, mas muito vem dessa turma aqui, que é a nossa equipe lá de pesquisa. Bom, dando início, eu já escutei algumas coisas, alguns dos problemas, parecia as nossas reuniões de segunda-feira. Toda segunda-feira o GAPS tem reunião às 7h30 e todos os associados vão lá. Pré-reunião a gente fica discutindo os problemas, quanto colheu, onde está chovendo bem e tal. E o Percevejo Barriga Verde, pelo que eu escutei ali, está muito parecido com o nosso problema lá, né? Pontualmente alguns talhões chegando a 6, 7 aplicações, né? Chega num nível que a gente vai no desespero, né? É tão problemático que a gente vê os danos, não sabe o que fazer, aplica, não morre, né? E não sabe o que faz mais. A gente, no desespero, aumenta a dose, aplica várias vezes, e realmente é a única... É para dormir, né? Se você não fizer isso, você não dorme, você não consegue botar a cabeça no travesseiro e dormir. Então, a gente vem convivendo com esses mesmos problemas, tá? Eu não sei se eu vou conseguir trazer aqui todas as soluções que todos esperam, a gente vai trazer um raciocínio, e aí isso pode complementar com a experiência de vocês, e quero aprender com vocês também. Eu acho que nesse grupo aqui, na internet, a gente vai ter muitas experiências, então vamos trocá-las. Eu falo que as palestras, muito do aprendizado que eu ganho, ou das perguntas que saem aqui, viram experimentos. Então, o que vocês trouxerem, muito possivelmente, talvez ano que vem eu traga a resposta, porque era uma pergunta muito boa que era necessário um estudo naquele ponto, né? Então, eu não quero falar do ciclo muito, perder muito tempo aqui, porque vocês já sabem, eu tenho certeza, já vieram vários entomologistas aqui, falaram do Euquistozeros, né, que é o nosso percevejo marrom, que é a praga primária de norte a sul do nosso país, extremamente adaptado. O ponto aqui de atenção, que eu gostaria de chamar, é que esse percevejo pode ficar 300 dias na sua lavoura. 300 dias na sua lavoura. Sendo que na entre-safra, ele pode estar em diapausa, né, esperando condições para a próxima safra, mas ele pode estar lá 300 dias. Então imagina, se você não matar o quanto de ovos que ele pode deixar através do tempo lá na sua lavoura, né? E por que eu estou falando dele? Apesar dele ser da soja, o que a gente vai conversar aqui é manejo no sistema. Não adianta eu chegar para controlar o barriga verde ou o euquistos no milho, saindo no milho. Eu já perdi a briga. Se eu deixar só para o TS ou só para uma aplicação depois que o milho estiver plantado, já perdi a briga. Já foi. Se eu tiver um estouro de população, uma população muito alta, eu provavelmente não vou conseguir evitar as perdas no meu milho. Então, é muito importante que a gente comece esse manejo na soja. Então, a gente vai abordar as duas culturas, ou seja, a gente vai pensar em todo o sistema. O que eu posso fazer na soja, que eu melhoro o manejo para o meu milho, e, caso eu continue tendo, o que eu posso abordar lá no meu milho. E também pensando sempre assim, como que eu monitoro, onde que eu acho ele, onde que ele vai estar, né? E quais são as medidas que eu posso ter para que eu diminua a população dele no meu sistema, né? Então, atenção a ele, o ovinho é mais amarelo, né, um verde claro, 22 dias, e preferência soja e milho. Muito mais soja do que milho, apesar de estar em inúmeras outras culturas. Já o barriga verde, pessoal, ele não fica tanto tempo assim, tá? Talvez por isso que agora ele está se tornando uma praga na nossa cultura. De 26 a 35 dias completa o ciclo. Preferência por trigo, causa muitos danos no trigo também, apesar da gente não ser uma cultura muito comum aqui, eu acredito para a primavera e para Rio Verde também não, mas para o milho também são as duas culturas que ele mais prejudica, apesar de estar em várias outras plantas, às vezes só passando por ali para que ele encontre a cultura que ele realmente se adapta à frente. Tá? O ovinho um pouquinho mais branco, isso aqui é importante. Caso a gente encontre ovos, que talvez seja mais fácil de encontrar ele, no final do ciclo da soja, é importante uma grande atenção ali, tá?
E aí, exemplificando o que vocês estão passando, olha o que a gente está passando também. Isso aqui é um levantamento que a gente faz com os nossos associados. Todos os associados, no fim da safra, passam para nós o que é o que aflige ele. Qual que é o problema que ele mais teve durante a safra? Não é se teve a praga ou não, é assim, ó, o que incomodou ele, né? Então, quando a gente vê o gráfico de percevejo marrom, ele vem aumentando ano a ano. E logicamente, que a gente está dando condições também para o barriga verde se desenvolver, né? Se tem condição para um, tem condição para o outro também. Um pouquinho diferente, mas a gente vai ver que o outro também está se desenvolvendo e aumentando ano a ano. E quais são os motivos pelos quais os percevejos na sua lavoura, que eu tenho certeza que 3, 4 anos você nem pensava numa aplicação para ele, você nem comprava, você ia na revenda lá ou uma compra direta, fazer seu planejamento, você nem botava. Tenho certeza, 3 anos atrás, 4 anos, nem colocava lá no planejamento. Talvez começou com cigarrinha. Cigarrinha, às vezes ali, essa região talvez tenha menos o problema. Para a gente começou com cigarrinha. Hoje, talvez o percevejo está tão importante quanto ela. E por que isso está acontecendo, pessoal? Antes, a gente tinha uma... Esse pointer aqui ele é bem difícil. A gente tem a cultura da soja, período crítico de R4 a R5, mas a gente tem a dispersão e a soja fechava aqui, né, em R8. Só que agora a gente tem a cultura do milho, e que ela já está aí há muito tempo, não foi de agora a cultura do milho, né? Então isso não é novidade. Qual que é a novidade de alguns anos para cá, que vem ficando cada vez mais? O milho RR, né? Hoje dificilmente você encontra uma lavoura de soja sem milho RR, mesmo comprando convencional às vezes dá, né? Quem que nunca passou por isso? Comprou convencional, o vizinho é convencional, a sua roça é convencional e tem mistura lá. Né? E você tem que comprar CCAs para matar. Então, isso tem acontecido, esse milho tem permanecido por mais tempo, e ele vamos falar assim, ó, ele é a picanha do rodízio para o barriga verde, para ele se manter. Né? Principalmente milho novo. Picanha do rodízio para a gente fazer uma analogia boa. Então, o motivo dos aumentos, tanto do Dickelops, né, melacanthus, que é o barriga verde, quanto é o quistos, que é o percevejo marrom, milho RR, palhada, pessoal, palhada é como se fosse a casa dele. Onde ele fica de uma safra para outra, escondido e protegido, é na palhada. Então, o que a gente está fazendo no cerrado? O que a gente descobriu que a gente precisa para produzir muito no cerrado? Matéria orgânica, manejo braquiária no meio do milho, né? Os pânicos que vem crescendo. Cada vez a gente vem produzindo mais milho. Há pouco tempo a gente falava de 120, 130 sacos, já era uma boa produtividade de safrinha. Hoje, patamar de 150, 170. Nossa região já teve produções até de 200, pontuais, mas já de 200. E isso a gente vai botando mais palha, essa palha fica por mais tempo, e aí é mais proteção para ele passar entre safra. Então, por isso que no sul, onde a gente tem o inverno mais frio, ele começou lá. E dava problema lá há muito mais tempo, desde 95, primeiro relato. Há muito mais tempo que a gente, porque a palha lá fica mais tempo, né? Por conta de temperatura na entre-safra. Então, o manejo de palha que a gente vem fazendo, que é uma ótima coisa, não vamos deixar de fazer isso, mas favoreceu essa praga. Né? E plantas permanecendo após a dessecação da soja. O Mato Grosso passa por isso, né? Problemas de plantas daninhas cada vez mais tolerantes, o Rio Verde também. E isso é um excelente abrigo, principalmente para o barriga verde. Aquela trapoeraba, por exemplo, que a gente não matou, que a gente sabe que não está competindo com a nossa soja, não vai ser um problema porque passou do período crítico, mas ela ficou no meio da minha soja até o milho, ali é uma grande morada para o barriga verde. E tanto que a gente tem meio que uma correlação de que áreas que sobraram plantas daninhas dá mais barriga verde. E podem começar, se não repararam, passem a reparar a partir daqui, que vocês vão ver que essas áreas que sobra Cencros, né, que é o timbete, trapoeraba, é uma ótima, milho tiguera por mais tempo, você provavelmente... Pé de galinha, que aqui o IMA ali apresentou, né, 20% das amostras já estão resistentes a loxifop, a cletodinha e glifosato, né, que foram coletados pelo Edson do IMA, né? Então,
pé de galinha talvez não seja o preferencial, mas ele fica lá, a gente vai ver, os dados mostram isso também. Então assim, comecem a reparar, planta daninha que fica ali no meio da soja, não está competindo com a soja, mas ela pode deixar ele maior pressão. A gente tem reparado isso, tem batido muito. Então um manejo para não deixar, talvez para emergentes, ou tentar controlar, mesmo que não vai me dar prejuízo, é uma intervenção que poucos estão fazendo ainda, é uma tecnologia que poucos ainda fazem para a barriga verde. Então isso aqui é uma das situações que a gente começa a enfrentar lá em Rio Verde, final de fevereiro. Isso aqui, há alguns anos, era só no Paraná que você via, você não via isso lá, e cada vez mais frequente, né? Isso aqui é lá na nossa estação, e na média de 6 experimentos que a gente tem, percas de euquistos de 14%, 9 sacos na soja. Tá? Lembra que a gente vai falar do sistema soja-milho. E aí, para quem só planta soja, é uma perda. Para quem faz campo de produção, que no caso nos nossos associados é cerca de 70% da área, ou são sementeiros ou são cooperados sementeiros. Eu perco meu campo de produção, você bota mais 6 a 10% aí do campo de produção. Então, olha o tamanho do prejuízo. Né? Eu acho que quem faz semente já deve ter passado por isso, perder um campo por dano de percevejo, mata a gente por dentro. Né? É realmente complicado. Além de que, se eu tenho condição para isso, eu tenho condição para isso. O raciocínio é esse. Se eu tive condição para ataque de percevejo no final da minha soja, eu tenho condição para o percevejo que vai vir no milho. Né? E isso eu preciso me atentar. Né? E tomar mais cuidado com esse milho que vai vir. Na nossa região, eu escutei da CZ, né? Com quantos dias a CZ está fechando aqui? Mais ou menos? 116 dias, né? Um ciclo, lá a gente, 116 dias, por exemplo, a gente considera médio, né? Precoce ali de 105, 107, né? É um ciclo médio. Mas o que está acontecendo na nossa região? Um dos motivos que a gente acredita que é o aumento de percevejo. O nosso produtor aprendeu que é melhor ele deixar 5 dias de safrinha e produzir 4, 5 sacos a mais na soja, optando por uma soja de ciclo médio em vez de uma precoce, e também pegar variedades mais tardias, e por isso que o tardia está crescendo, e botar na areia e no cascalho. Ele produz quase igual às áreas de argila. Quase igual. Eu acho que aqui talvez esteja acontecendo isso também. E aí a precoce, a superprecoce, só vem diminuindo. Ano passado foi 11%, já chegou a ser 28%, então é 1/3. Então, ou seja, a gente está plantando muito mais ciclo médio e tardio. E aí o que acontece com essas variedades de ciclo médio e tardio? Eu tenho uma pressão na precoce e na média e tenho uma pressão de 20% maior na tardia. Logicamente, né? Ela vai ficar mais tempo lá no campo, tem mais tempo, perceber atacar, eu vou estar colhendo a precoce, para onde que ele vai? Para onde ainda tem grão verde, né, para ele atacar. Então, isso é um dos fenômenos também que a gente tem visto, que tem causado. Pessoal, geralmente quando eu venho num lugar que eu conheço e que tem um público tão técnico como eu vi, podem parar. Tá? Se vocês quiserem, cara, como é que é isso? Fica à vontade. Eu acho melhor. Tá? Se der certo na dinâmica aqui, eu posso repetir a pergunta ou a colocação. Não precisa ser pergunta, pode ser uma colocação também. Fiquem à vontade. Tá? Eu prefiro muito, eu aprendo muito assim. Beleza? E aí, uma coisa que a gente vê também muito, aqui são média de 6 experimentos, os ensaios do Luiz Fernando, que é nosso pesquisador de sugadores lá, de 72% para 67% controle de adulto e de ninfa. Pô, mas que isso muda para mim? Pessoal, viu ninfa, tenha consciência que seu controle vai ser mais difícil. Viu só adulto, tenha consciência que a minha aplicação vai ser mais eficiente. É isso. Ninfa sempre vai ser mais difícil de controlar que adulto. E tem outro ponto também. Se tem ninfa na sua área, se você está vendo muita ninfa, você perdeu totalmente o controle. Porque imagina, você teve uma postura aqui, você tem diferentes instars, você teve uma postura aqui, teve outra que eclodiu em outro momento, teve outra que eclodiu em outro momento. Imagina, você vai ter que partir para uma sequencial, para você pegar todas essas fases. Então, o ideal é que a gente não deixe isso acontecer. Não deixe de ter diferentes estágios de percevejo. Aí a gente perdeu o controle. Se a gente tem só adulto ou um estágio só, quer dizer que aquilo começou agora e que a gente vai
vai ter um bom controle. Mas se eu tenho adulto, ninfa de terceiro insta, ninfa ovoposição, cara, é que está tendo muita ovoposição, eu vou perder o controle. Aí, melhor estratégia, sequencial. Faço uma aplicação, 7 a 10 dias, tento entrar com o outro. A gente vai discutir um pouco melhor sobre isso. E por que a ninfa é mais difícil? Passando de forma rápida, o adulto, ele não pode ficar o tempo todo sobre a soja, porque começam fungos a colonizar o exoesqueleto dele, e ele tem que subir para se secar. É por isso que estava conversando com o senhor Neri, né? Ele me falou, de manhã ou no fim da tarde eu vejo mais perceber. Não adianta ir no meio do dia. Ele está certo, é por conta disso, senhor Neri. Ele não pode deixar o fungo se desenvolver no exoesqueleto dele. Então ele sobe porque a radiação mata o fungo. E aí ele vai continuar sobrevivendo. Já a ninfa, o que acontece? Ela não está com o exoesqueleto formado ainda. Então se ela subir, ela desidrata muito rápido. Então ela fica ali quase em cima, no terço médio, porque ali já é o suficiente para ela secar. Então, ninfa é mais difícil da gente ver em cima. E aí, logicamente, o controle dela é mais difícil também. Por isso a preocupação quando a gente vê ninfa, que eu vou ter média 6% a menos de controle sobre ela. Tá? Fica à vontade. Eu tinha outra pergunta para fazer sobre a ninfa, o seguinte, eu também acho que é a fase mais difícil de controlar ele. Se existe algum trabalho de produto biológico que preda a ninfa ou que tem alguma doença, alguma coisa, porque eu acho que é o caminho que nós vamos ter que partir para frente aí, para o controle dessas ninfas, ou até ovo também, não sei. Excelente pergunta. Qual que é o seu nome? Desculpa. Luciano. Excelente pergunta, cara. E assim, a gente não combinou, mas eu trouxe. Trouxe trabalhos nessa linha. Trazendo um raciocínio assim, ó, em literatura, em artigos, existem espécies que controlam ninfas e adultos. Isso existe. Porém, a campo, são pouquíssimos resultados e assim, difícil de se achar um controle eficiente. Eu vou abordar, quando eu abordar, eu vou falar um pouquinho mais. Tá? Tem coisas promissoras, mas ainda, vamos falar assim, não está a nível de expandir a campo como e de resolver nosso problema a campo. Mas, sem dúvida, o GAPS ele tem uma parte que a gente chama de agricultura regenerativa, é um braço do GAPS, e que é só para estudar isso. Ele estuda em fungicidas, ele estuda em percevejos, em lagartas, e eu vou mostrar, inclusive, um trabalho dessa área. Tá? Mas, excelente pergunta. E aqui, pessoal, aqui já falando de químicos, então, assim, todo ano a gente faz trabalho comparando os principais ativos aí que a gente tem, que provavelmente vocês usam na fazenda, e a gente vê uma excelente eficácia de quase todos aqui. A gente tem Geo, Galil, Perito, Esperto e Mida, né? Só que aqui a gente está a eficiência deles através dos anos, tá vendo? Tipo, 16, 17, 17, 18, 18, 19 e 19, 20. Tá vendo essa queda aqui? É o seguinte, isso a gente já via nos experimentos. Quando você tinha uma alta população, a eficiência caía. Isso cai para todos, não é para o A ou o B, cai para todos. Então, todos caíram. Esses anos aqui foram anos de altíssima pressão. Como a gente viu lá atrás os motivos pelos quais isso aconteceu, mas todos os inseticidas caíram a eficiência. E vocês devem estar percebendo isso também. Vocês devem estar percebendo que cada vez está mais difícil o controle de percevejo. O produto que você usava lá atrás, a população mais alta já não controla, aí tem que aumentar a dose, fazer mais uma aplicação, né? Então, uma coisa que chamou nossa atenção é no Imida aqui só, né? Que deu uma queda um pouquinho mais brusca. Mas, de maneira geral, todos os produtos que estão aqui são muito bons. Um comunicado do Iraque, pessoal, para a gente prestar atenção, o Iraque ele faz testes para ver dose letal dos inseticidas. Ó, quanto que eu preciso de cada ativo? Eu acho que a apresentação... vai trocar, né? Mas vou continuar. Quanto que eu preciso de cada ativo para matar 50% da população? Ele viu que nesse último ano, os neocotinoides tiveram perdas em São Paulo, Paraná, Rio Verde, Luiz Eduardo, aqui no Mato Grosso não deu. Mas teve neocotinoide perdendo a eficiência em comparação aos anos anteriores. E os nossos dados de campo bateram.
Um neonicotinoide também perdeu um pouquinho comparado aos anos anteriores. Fez uma curva um pouquinho menor. Então, o que isso quer dizer? Ainda é cedo para afirmar, são 2 dados batendo, né? Mas pode ser que nos próximos anos a gente veja uma queda ainda mais acentuada. Então, fica a lição aqui. Quanto maior a pressão, menor vai ser minha eficiência. Então, eu tenho que entrar, geralmente, preventivamente. Isso você já sabe. E que produtos que eram extremamente eficientes, como os neonicotinoides, já podem apresentar aí, vamos ver se a gente confirma nessa safra, uma leve queda aí de eficiência. Isso é muito preocupante porque a gente tem poucas opções novas, né? Quase que não tem. Mas a gente vai mostrar isso também, sobre novas opções. Tá dando certo aí. Estou meio sem. Mas voltando a falar de... Aqui, voltou um pouquinho, deixa eu voltar só um pouco. Falando aqui o aumento da dose de inseticida, então, geralmente quando a gente tem um problema, né, a primeira coisa que a gente faz é aumentar a dose. E os nossos agricultores perguntavam para a gente, cara, a pressão está mais alta, está dando 1 percevejo por pano, aumento a dose, não aumento, o que eu faço? Então, aí a gente faz os experimentos, a gente não responde assim, cara, aumenta, não aumenta, vamos testar, vamos ver. A gente faz experimento todo ano de dose, todo ano. Aqui eu vou mostrar um, mas todo ano dá um resultado muito semelhante. Então, a gente vê o seguinte, ó, tem melhoria e numa pressão relativamente alta, né? 1,25, 2,7, 0,87 na testemunha, né? Tem aumento? Tem, de 4%. Então, você pegando, por exemplo, o Ingeo de 0,25 para 0,3, tem aumento? Tem, de 4%. Ah, tem do acefato? Tem, de 4% também, na média de 4%. Talvez não seja a melhor medida que a gente tem. Não é que ela não melhora a eficiência, ela melhora. Mas talvez tenha outras medidas que a gente possa fazer que são mais eficazes e às vezes nem oneram tanto. São mais baratas, vamos dizer assim, né? Acho que aqui não está aparecendo. Ah, tá, beleza. O tempo de live é assim, né? A gente fez um workshop lá também. A nossa internet caiu, no primeiro dia caía. Rapaz, no segundo dia a gente teve que ir atrás de outra internet. Mas é assim, né? O mundo digital agora é assim, está suscetível, mas várias pessoas podem estar participando. Essa é a parte boa, né? Então, Mas, bom, o próximo ponto que eu ia abordar era... Aí a gente pensou em outras coisas. Porque o que acontecia? O agricultor virava para a gente e falava assim, cara, está dando 60% de eficiência. Estou aplicando o Ingeo aqui, na dose que vocês recomendaram, está dando 60% de eficiência. A gente falava, não, mas eu faço o experimento aqui, está dando 80%, como é que o seu está dando 60%? E aí a gente pegou e falou assim, não, beleza, vamos fazer o experimento na sua área. Pegamos, montamos lá, parcela de 6x8, vários tratamentos, aumentando dose, aumentando. Fizemos experimento na área do cara, 80% de controle. E aí fomos lá, batemos o pano na aplicação dele, 60%. Ele falou, não, mas não pode, não é possível. Lógico, existem vários pontos de tecnologia de aplicação, né? E aí a gente foi verificar isso. Poxa, por que o dele não dá e desse dá? A primeira coisa que a gente viu foi estudar, né, foi ler, e tinha alguns artigos falando sobre queda de eficiência de inseticida para percevejo quando você associava fungicida. Tinha um trabalho da Embrapa, só um trabalho da Embrapa. E aí a gente falou assim, não, beleza, vamos pegar esse inseticida que lá não está legal e vamos testar com vários fungicidas. Então a gente testou com 4 ou 5 fungicidas. E para ver se havia essa queda. Pessoal, foi uma queda, a gente vai ver os dados ali, mas em torno de 15% a 20%. Já tivemos até 20% de queda da associação com fungicida, independente do fungicida. A nossa primeira hipótese tem fungicidas que elevam o pH. A gente falou, não, é pH. A gente fez 2 tratamentos com esse produto. Fez um acidificando, levando para entre 5 e 6, e outro tratamento deixando o pH lá alto, que ele deixava em torno de 8,5. Os 2 tratamentos deram a mesma coisa, reduziram do mesmo jeito, 15 a 20. Então, não era, para esse trabalho, até 8, não foi o pH, foi a mistura. Assim, os motivos pelos quais... Pode ser no percevejo, pode ser na mistura, nos ativos, a gente ainda não sabe direito os quais, o porquê.
mas isso acontece. Então, hoje, uma das principais estratégias, estou com aquela área pegando fogo, está com 2 percevejos por pano de batida, eu já fiz uma aplicação, voltou muito rápido, o vizinho colheu, veio tudo para a minha área. O que eu posso fazer para aumentar a eficiência? Uma das principais opções é separar. Lógico que a soja fechando, você não vai botar fungicida, mas no caso de uma soja mais nova, separar o fungicida e o inseticida é uma das que mais aumenta a eficiência. E a gente descobriu isso desse jeito, né? Então, essa é uma das primeiras que eu coloquei ali. Um outro aspecto que a gente estudou também era, bom, será que existe alguma ponta melhor do que a que eu tenho hoje? Né? Será que existe... Qual ponta que vocês usam hoje para aplicação soja fechada? Então, eu citei aqui algumas coisas, vamos dar continuidade. Então, aqui, ó, o que eu estava falando, então, os resultados de tanque, de mistura de tanque, em gel 77%, a gente misturou com Elatos, com Cronos, com Ativo, com Elatos pH 5.5, tá vendo que a gente abaixou o pH? Todos deram redução. E eu acredito que os outros vão reduzir também. Não é o problema do fungicida e tal, é da associação. Aí a nossa pergunta foi, poxa, será que é o Ingel? Né? Será que se o acefato ou o galil daria o mesmo problema? Né? Aí o que a gente fez? A gente pegou todos esses produtos em doses diferentes e testamos ele com e sem fungicida. Mesma coisa. O galil perdeu 11, o perito perdeu 9, o Ingel continuou perdendo 15. Então, assim, independente do inseticida ou independente do fungicida, isso causa redução. E essa foi uma das primeiras respostas que a gente chegou para aquele agricultor para falar, ó, cara, um dos problemas a gente achou, vamos procurar outros agora. E aí a pergunta, Luciano, né? Luciano me fez manejo de biológico, a gente combinou, né, Luciano? Depois a gente acerta aquele jantar. E o manejo biológico para percevejo pode me ajudar? Essa era uma pergunta. Essa parte do GAPS que quer trocar ou associar, às vezes nem trocar, às vezes quer associar, né? Eles nos cobravam isso, e a gente foi atrás. Então, a gente viu literatura, na literatura tem trabalhos mostrando predação de metarrísio, balvéria, para percevejo mesmo, para percevejo marrom. Para castanho é consolidado, né? Para castanho é consolidado, mas para marrom são poucos trabalhos. E aí a gente fez, trocar o que a gente está fazendo por esses aqui, ou a associação deles, não foi muito eficaz. Então a gente vê aqui a barra do Ingel acima, né? E vê os outros aqui, tá? A gente usou um Ingel, mas poderia ser galil, poderia ser acefato, tá? Tanto faz. Só que o que a gente observou nesse trabalho? Você está vendo que as curvas são diferentes? Esse aqui a gente exclui, tá? Que esse aqui é a média geral. Então é até aqui o experimento, a avaliação. Está vendo que a gente tem uma curva descendo, né? Do controle descendente do controle químico e ascendente do controle com os biológicos. A gente falou, poxa, se eu associar um e o outro, será que elas não se completam? Né? Será que eu não consigo dar longevidade ao controle de inseticidas? Aí o que a gente fez no ano seguinte? Esse é o trabalho do ano seguinte. A gente pegou o Ingel sozinho e misturou eles para ver se a gente tinha um melhor controle aqui no final. Infelizmente, não sei se por associação e tal, a gente não teve um resultado satisfatório. Ficaram todos muito parecidos a Ingel e, sendo assim, não faz sentido eu misturar mais um produto. Né? O que a gente vai testar esse ano, Luciano? A gente vai testar a cromobactéria, que é uma coisa que tem muita gente fazendo, né? Então, a gente tem já o trabalho estabelecido para fazer com cromobactéria. Né? Já está no campo, inclusive. E aí, a gente também, para aquele produtor que a gente precisava entregar mais respostas, a gente foi fazer algumas coisas de tecnologia de aplicação. Né? Que eu vou passar rápido, só porque aqui é o conceito, é o que a gente quer com tecnologia de aplicação, né? Como melhorar para o controle de percevejo. E aí a gente testou a ponta cônica, que é a que a gente mais usa, eu acredito que aqui no Mato Grosso também, lá em Goiás, de maneira geral também, para aplicações de fungicida e inseticida soja fechada, porque ela dá uma gota muito fina e você consegue ter uma penetração maior. Porém,
dá muito mais deriva também, né? Dá gotas menores que 100 micras. E a gente botou a ponta 3D. A ponta 3D, eu acho que tem foto dela aqui. Aqui, ó. A ponta 3D, não sei se vocês já usaram, já ouviram falar, já testaram. Aqui o objetivo não é fazer propaganda, até porque muitas empresas vendem no Brasil. Tá? É importada tudo da Hypro, dos Estados Unidos. Chega aqui e o cara bota a marca dele. Então a John Deere, a Jato, é tudo do mesmo fabricante da Hypro, ela tem patente, eles só revendem no Brasil. Tá? Mas ela vai com uma ponta virada para um lado, uma ponta virada para o outro, então ela faz 2 ângulos, por isso que ela chama 3D, porque ela pega todas as dimensões. Né? Mas ela é um jato parecido com um leque simples, tá? Só que um para frente e o outro para trás. Então ela dá uma gota de média fina. Dependendo da velocidade e pressão, você pode atingir uma gota média ou fina. Tá? E a gente testou, colocou lá os papéis sensíveis, um trabalho muito bonito do Luiz, e comparamos as 2 gotas. Quando a gente olhou no terço superior, a ponta 3D é um pouco melhor que a ponta cônica. Quando a gente olhou no terço médio, também um pouco melhor, porém estatisticamente semelhante. Quando a gente olhou no terço inferior, ela foi melhor. A porcentagem de cobertura, eu tive quase o dobro de porcentagem de cobertura, ou seja, eu tenho muito mais chances para o percevejo ter contato, principalmente a ninfa, lembra da ninfa que a gente falou que fica mais embaixo? Tem muito mais chances da ninfa ter contato do que a outra ponta. E aí a gente avaliou outras coisas. O diâmetro médico volumétrico, que é o diâmetro da gota, tá, pessoal? Então ele deu uma gota maior e chegou mais no fundo. Ou seja, é tudo o que a gente quer. Que ele deu uma gota maior, por quê? Porque se eu tenho uma gota maior, vai derivar menos, porque eu vou ter menos gotas abaixo de 100 micras, então eu vou ter menos deriva naquela condição, eu vou perder menos produto e vai chegar mais produto lá embaixo. O que acontece quando eu aumento muita gota? Geralmente o produto não penetra, né? Mas se eu estou aumentando gota e tendo mais penetração, excelente. Eu posso trabalhar em condições um pouco mais adversas, tendo o produto lá embaixo. Inclusive diferenciando estatisticamente aqui no terço inferior. E aqui são as fotos, né, dos papéis sensíveis, que foram calculados aqueles valores a partir desses papéis. Então a gente vê aqui, ó, realmente uma cobertura um pouquinho melhor, né, em todos os terços. E o resultado final, então a gente teve aí em média 12% no controle de adulto a mais e teve 13% no controle de ninfas a mais. Ou seja, tudo bateu, né? Qual que é a tensão se alguém for optar por comprar a ponta 3D, pessoal? Isso aconteceu conosco, tá? Nós erramos muito na hora, não nos atentamos para isso. Então, assim, se eu tenho uma ponta cone amarela, né, 0,2 lá, se eu comprar a mesma amarela da 3D, eu posso não ter a mesma gota. Então, o que é o correto se fazer? Eu vejo a gota que eu estou tendo na pressão, velocidade e orifício que eu estou utilizando e vou lá na ponta 3D, vejo qual orifício eu preciso para trabalhar na mesma velocidade, pressão, para ter uma gota semelhante. Aí eu vou ter mais resultado. Se eu estou acostumado com uma gota muito fina e eu aplico bem, para mim aquela quantidade de deriva está legal, porque eu só aplico em momentos corretos, momentos bons, talvez a 3D não te entregue o melhor resultado. Talvez, se você aplicar bem com a cone vai ter uma melhor penetração. Mas, às vezes, eu aplico uma leque, que é uma gota maior, eu posso trocar por uma 3D, ajustando o orifício, que vai ficar muito bom, vai ficar superior. Então, ela pode ser melhor que os dois, mas pode ser pior que os dois. Depende da minha situação atual. E aí, tem várias pessoas que são especialistas no assunto para recomendar a mudança, tá? E uma coisa meio básica e muito difícil de se tocar, que é a taxa de aplicação, né? Porque as áreas estão ficando mais grandes, e principalmente aqui em Primavera, são grandes produtores, assim como lá em Rio Verde. Então, para nós lá, a nossa taxa varia entre 60 e 100, no máximo 100, no mínimo 60, 55. Aqui varia o quê? O que vocês acham nessa região? Eu sei que tem áreas que chegam a 30, né? 40, 50, que tem muita tecnologia de aplicação envolvida, né?
mas o que a gente queria testar era o conceito. Bom, quanto eu ganho alterando a minha taxa de aplicação? Então não se apeguem ao número, mas se apeguem assim, ó, quanto que eu posso ganhar, né? Então a gente testou lá, 150 comparado a 100, eu tive queda de 11%. A gente sabe que 150 ninguém faz aqui, eu tenho certeza, não tem ninguém que faz 150 aqui. Às vezes 100 tem, mas o conceito é, para obter uma melhor aplicação, aumentar a vazão pode ser um dos fatores para eu ter mais sucesso. Tá? E assim, isso é lógico, eu sei que todos vocês já têm esse conhecimento, mas aqui a gente quis quantificar o quanto que dava de melhoria. E o sal, né? Toda apresentação que a gente faz tem a pergunta do sal. E assim, a gente já testa há muitos anos, né? Ah, o sal melhora, sempre tem a pergunta do sal. Aí a gente traz também. E o desalojante, né? Desalojante também é outra pergunta. Se o desalojante sempre, ainda mais Spodoptera frugiperda, então, com aqueles vidinhos do cara aplicando, a Spodoptera correndo assim na folha de milho, né? Você já deve ter recebido um vídeo desse. Então, quando apresenta sobre Spodoptera frugiperda, sempre tem o vídeo do desalojante também. Mas a gente quis testar, eles geralmente são a base de enxofre ou amônia, né? Esse era a base de enxofre que a gente testou, mas a gente já testou muito isso. E então a gente testou o Ingeu com sal, 500 gramas por hectare, tá? Foi a dose que a gente aplicou. E a gente viu que realmente, ó, 9% no adulto e 12% na ninfa. Pô, mas eu vou aplicar sal em todas as aplicações? Não, porque também você vai passar a ter problema no seu maquinário, não é recomendado. Mas quem sabe, às vezes, naquele talhão que tá com uma maior pressão, né, eu fazer uma aplicação. Pode ser uma sugestão. Isso é muito antigo, a gente tem pelo menos 3 experimentos mostrando em média isso, 8%, 9%, então pode ser uma coisa associada também. E também aqui o desalojante. E aí, pessoal, uma coisa que o Antônio Carlos, lá, que é um consultor lá do GAP, sempre me falou assim, ó, cara, não tem milagre na agricultura. Aí ele fala assim, tem calcário, fósforo, potássio e variedade adaptada. Isso aí faz milagre. Né? Gesso, isso é milagre. O resto são coisas que, assim, nunca vem milagre. Ajuda um pouquinho, às vezes, mas nunca é um milagre, assim, que transforma do nada, né? Então, assim, e todo ano aparece um milagre desse lá para a gente testar. Às vezes é um produto que melhora a eficiência do glifosato, às vezes melhora mesmo, mas é um pouquinho, não é milagre, assim, sair, reduzir 10 vezes a dose. Não, se tem, a gente ainda não viu. Se vocês conhecem algum, passa para a gente teria o maior prazer de testar. A gente acredita que tem produtos que funcionam, ajudam, mas não tem milagre, né? De você sair de 30% para 70% de controle. Pelo menos nunca achamos ainda. E nesse caso, para esse desalojante, esse caso aqui, já testamos na Spodoptera, também não deu certo, testamos pelo menos uns 4, não funcionaram. Pode ser que tenha algum aí que a gente não conheça que funcione, os que a gente testou não funcionou. E se eu não apresentar esse slide aqui e for embora e não apresentar esse slide, eu apanho, que é assim, os melhores produtos que a gente tem encontrado. Só um ponto de atenção aqui é que isso pode variar, pessoal. Esse é o resultado lá de Rio Verde, né? Resultado daqui, Fundação Mato Grosso, a Séries, que fazem experimentos, são pessoas de muita qualidade, que entregam resultados de muita qualidade, pode ser que divirja um pouco. Isso é normal, tá? Aqui no Mato Grosso pode ter população mais sensível a determinado inseticida, menos sensível a outro, pode ter uma diferença. A gente vai apresentar o nosso resultado, tá? Então, os melhores produtos que a gente tem encontrado, e aqui é 60%, está abaixo porque é uma média de várias avaliações, tá? Então, é uma média de várias avaliações. Mas os produtos que a gente tem mais encontrado resultado aqui em Ingeu, Esperto, que é um produto que tem fit também para mosca branca, né? Ele tem o acetamiprid, o antigo Mospilão, o Batos, que entrega um certo nível de controle. Tem o Zeus, que é um produto novo, a gente estava falando de produto novo, né? Então o Zeus é um produto novo. O Curbix aqui, na dose 750, que foi a que respondeu um pouco melhor, né? Então tem vários produtos aí. O perito, assim, ó, o que a gente vê do perito? Que varia muito. Se tiver condição nublado, funciona pior. Se tiver condição bem quente de sol, funciona melhor. Então isso pode ser um posicionamento na utilização do produto. Excelente produto porque ele é multi-alvo, né? Ele pode dar 50%, 60% na Spodoptera frugiperda,
chega a dar 70% no percevejo, no cascudinho tem controle também. Então, é um produto que é multi-alvo, né? Então, é um produto interessante também. E outra coisa que eu não posso deixar de mostrar, porque em toda palestra de entomologia tem que ter isso aqui, senão o cara apanha, e que é importante, pessoal. O MIP é a base. Tudo que a gente falou para trás aqui é MIP, né? Não é aquela assim, eu estou falando alguma coisa que não é MIP. Parece a parte chata da palestra falar do MIP. Mas tudo que a gente falou até aqui é MIP. E aí eu vou mostrar algumas coisas que como o MIP tem evoluído, né? Nessas plataformas digitais. Qual que é o novo cenário do MIP? Né? E falando de MIP, eu falei com o seu Neri, né? Seu Neri, correto? Ele estava me explicando Neril, desculpa. Nereu, agora acertei. Ele estava me explicando ali sobre os percevejos, falando que só vê pela manhã, né? E ele estava extremamente correto, a gente combinou também, né? Então eu botei na apresentação, tá lá, ó, o Luiz foi fazer um experimento de momento de aplicação e bateu foto. Onde que ele estava? Aqui às 6 da manhã, às 3 da tarde e à noite lá. Então, esse insight está montando, já tem dados disso, tá, pessoal? Os melhores momentos são aqui, ó, uma ninfa em cima, ó, que legal, né? Então, os melhores momentos são de manhã e à noite, mas a gente está fazendo nosso trabalho também para ajudar a conscientizar e mostrar para o nosso associado também. E isso que eu falo quando o MIP está evoluindo, isso aqui é um levantamento, cada pontinho vermelho desse é uma fazenda lá do GAPS. E isso aqui é uma população de percevejo. Então, toda semana, a gente envia um relatório desse para o associado, para que ele saiba, poxa, estourou aqui na região da Ponte Pedra, principalmente para percevejo, né? Percevejo, ele tem uma época que ele começa, né? Tem uma época ali que ele começa. Spodoptera frugiperda está funcionando bem também. Então, a gente consegue falar, ó, aqui explodiu. Aqui explodiu. E o cara que está ali do lado, ele vai começar a monitorar um pouco melhor, vai olhar melhor a área. Então, o MIP está evoluindo. Isso pode ser feito aqui em Primavera, por exemplo, né? Não é tão difícil, a gente pode até ajudar a explicar como que a gente fez. Demoramos 3 anos para estar com isso aqui na mão, não foi de uma hora para outra, mas uma hora dá, se vocês verem benefício. Aqui são as plataformas digitais, né? Então, olha que legal. A pressão de percevejo começando pela lateral, tem mestrado avaliando se isso era possível para percevejo, um orientado da Cecília Cesapac. A conclusão do trabalho foi que ele entra na área muito rápido, então não daria para você fazer um manejo de bordadura igual faz para algodão com bicudo, né? Mas a gente tem visto que quando você analisa a fazenda de maneira geral, você vê regiões por onde ele entra. E aqui tem um exemplo disso. Aqui são 2 fazendas lá do GAPS. Então começou aqui, né, a pressão nesse talhão e nesse pivô. Pivô por quê? Você planta o pivô primeiro, floresce primeiro, é onde sempre ele vai estar primeiro, né? Então o pivô é como se fosse uma armadilha. Isso evoluiu, ó, 2 dias. 2 dias, aqui a diferença de 7 dias, diferença de 2 dias. Evoluiu, entraram com a aplicação, zerou. Baixo dos níveis de controle. Então, assim, como a tecnologia digital está presente, está fácil, com bom monitoramento, você consegue ter um manejo a nível de fazenda. Então, pessoal, as considerações aqui da soja, né? Falando que a gente estava falando do sistema, se a gente tomar algumas medidas daqui, lembrando que não adianta a gente começar o controle no milho, porque é muito rápido, né? O milho, você teve um problema com a máquina que você focou naquilo, quando você voltou, o percevejo já deu os danos e não tem mais o que você fazer. Não é assim? A gente vai olhar a plantadeira que deu problema, eu fiquei 3, 4 dias sem monitorar, pronto, já era. Já fez o dano e eu vou aplicar 5, 6 vezes depois e eu vou ter a mesma quantidade de dano. Então, o segredo está a gente ver ele na soja e aplicar bem, fazer todas essas medidas aqui na soja. Quais são? Os melhores produtos. A gente viu que a associação de químico e biológico não foi o melhor resultado. Que a associação de fungicida prejudica o inseticida, tá? Não prejudica o fungicida, a gente já testou isso também, prejudica só o inseticida.
Melhoria de inseticidas, podemos usar o sal, o aumento de vazão, né, causaram melhor eficiência, e a ponta 3D pode ser uma opção, tá, pessoal? Façam testes, comparem, façam bem a seleção do tipo de ponta, o segredo está na seleção do tipo de ponta para ter sucesso. E o monitoramento que a gente viu pode trazer economia e menos desperdícios, né? Às vezes eu aplicaria na fazenda inteira junto com o fungicida, eu estou vendo que ele está entrando só por uma parte, às vezes eu posso fazer naquela região. Quer que coisa? Beleza? Tirou? Beleza. E aí, pessoal, todas essas medidas abordadas, eu posso sair às vezes de 50%, 60% para 70%, 80%, e isso vai me dar uma diferença para a cultura do milho. E agora falando do que interessa, e aí do grande problema que a gente está enfrentando, e eu queria deixar claro que é um problema mútuo, tá? Eu estou junto com vocês nesse problema, eu não vim aqui talvez para falar assim, ó, cara, essa é a bala de prata que a gente vai resolver. Isso para mim não existe ainda para o Barriga Verde. Se vier alguém aqui falar para vocês que existe, eu vou levar ele lá no GAPS também, porque pelo que eu vi de palestra geral, isso aqui que eu estou trazendo para vocês é o que mais se tem para Barriga Verde. Mas a chave talvez esteja na soja e não deixar para o milho, tá? Por isso que foi tão importante trazer a parte de soja aqui. Lembrando aqui dele, né? Lembrando que ele tem a preferência mesmo por milho. Um ponto importante para se dizer é, não se tem relatados danos em soja, tá, pessoal? Apesar da gente ver ele ali na soja, danos tem, mas perdas não, tá? Então ele não chega a dar nível de trazerem perdas para a soja. Então ele não é ainda um percevejo importante para a soja. Só que a gente planta o milho em sequência, né? Então tem que controlar do mesmo jeito. Uai, então são 3 perguntas, as 3 estão aqui. Então eu ganhei o 3º ponto agora. A gente vai abordar. Qual que é o seu nome? Desculpa. Ô Marcos, obrigado pela pergunta, excelente. A gente vai abordar. Eu já escutei alguns comentários ali fora. E assim, a gente está retestando todo ano isso, tá? Mas quando chegar no momento, aí a gente discute. Você dá a sua opinião, eu já escutei alguns comentários ali. É importante que a gente discuta isso, tá? Mas está na apresentação, eu vou mostrar. Só para não dar spoiler. Então assim, ó, percevejos, você viu que, olha que legal, você viu que lá na soja, o aumento da população foi bem parecido com o do milho agora? Isso aqui é praga no milho aumentando. Você viu que o da soja aumentou muito essa última safra e o do milho, em sequência, aumentou muito também. Então tem uma conexão direta do que aconteceu na soja com o que vai acontecer no milho. Se eu sair bem de percevejo na soja, eu vou entrar no milho bem. Se eu sair mal de percevejo na soja, eu vou entrar no milho mal. Posso me preparar melhor. Então existe essa correlação direta. Então aqui algumas fotos do que a gente vem passando. Isso aqui não é foto nossa, tá? É do Rodolfo Bianco, um cara que também referência lá do IAPA, pesquisador do IAPA, referência nesse assunto. E estamos vivendo também problemas grandes também. Então, o que ele causa, né? Os senhores sabem, vou só reforçar, mas ele pode causar perfilhamento, ele libera toxinas que mudam o perfil fisiológico do milho, então ele começa a produzir outros tipos de hormônios que causam perfilhamento. Isso vai depender do estágio que ele tiver o contato com o milho. Se ele atingir ou não tecidos meristemáticos. O que são tecidos meristemáticos? Tecidos que vão se diferenciar, formar espiga, formar pendão, formar outros órgãos. Se ele acertar aquilo ali, aí os danos podem ser maiores, muito maiores. Causa esses furos, né? Ele fura a folha, esse é o menor dos danos. Se for só o furo, menos problema. Mas o problema é quando ele acerta tecidos meristemáticos. Aí a gente vê aquela planta encharutando, danos nas espigas lá na frente, quando ele traz as toxinas, né, que aí é o maior problema. Né. Olha isso aqui, ó. Isso aqui é uma mistura de Spodoptera frugiperda com percevejo barriga verde. Lá na nossa estação de pesquisa, essa foto foi tirada agora, há 15, 20 dias atrás. O pesquisador plantou o milho, final de ano ali, né, festa e tal, plantou o milho sem TS,
E aí, assim, acaba que o monitoramento talvez não foi... Foi plantado sem TS de propósito, porque era para ser um ensaio de Spodoptera frugiperda. As maiores pressões para nós são final de dezembro, começo de janeiro, porque aí não tem milho, né? Aí ela vê aquele milho novinho, então é um estouro. E olha o potencial dessa praga. Olha o que ela faz. É aquilo, máquina quebrou, vou lá ver a máquina, né? Vou lá ajeitar alguma coisa, aniversário de um amigo lá, 3, 4 dias é isso aqui. Já foi. Então adianta a gente vir para manejar em cima disso aqui? Já era, né? Infelizmente, é difícil falar isso porque minha família é produtora também, então é complicado, né? Eu me sinto como vocês se sentem, mas infelizmente não dá para deixar pro milho uma responsabilidade que a gente tem que ter lá na soja, no final da soja ou no plantio do milho, né? Eu tenho que saber que meu inimigo está lá antes dele chegar, né? Então, outros sintomas, né, que a gente pode ver também, aqui tem até um vídeo, ó, mostrando plantas extremamente dominadas. Aí tem planta boa, tem planta ruim, tem planta que praticamente não tem espiga, né? Então, um ataque muito forte no início, praticamente 18% das plantas. Eu ouvi casos maiores aqui, né, de 50%, né? Então, assim, a situação aqui foi bem complicada mesmo. E realmente o potencial de danos que tem em literatura, eu acredito que é até menor do que talvez vocês estejam tendo aqui. Mas, por exemplo, um percevejo por metro quadrado, ele foi até a população de 8 aqui, e aí diminuiu 50% da produtividade, eu saí de quase 8, 7,5, né? Para 4, um pouquinho menos de 4, então foi quase 50% da redução da produtividade. Então, pode chegar a isso, né? Eu posso realmente ter perda de 50%. Então, assim, tudo que eu pensar assim, pô, será que eu faço? Se tiver, para ele, talvez valha a pena. Eu falo que tem pragas, vou dar um exemplo, Spodoptera frugiperda na soja. A gente não tem muito medo dela, não. A gente colhe ensaio todo ano, onde eu tive 90% de controle, e onde eu fui na testemunha, é o mesmo produtividade. Mesma produtividade, mesmo valor, não é nem estatisticamente, é o mesmo valor. Todo ano. O que a gente às vezes maneja pensando no milho, mas eu não tenho muito medo dela na soja. Mas isso aqui é uma coisa que se eu ver, eu tenho que ter muito medo dele. Porque um pouquinho dele, um pouquinho de dano, 2, 3 plantas, meia planta que ele pega por metro, é um dano. E assim, vários autores, isso tem vários artigos novos, ó, 2016, 2009, o Melacanthus, a outra espécie, mostrando danos consistentes. E aqui eu trouxe uma lista de literaturas que fala assim, sobre o nível de dano econômico. Né? Nível de dano econômico. Quando que eu devo entrar? Tem várias literaturas que citam. Né? Desde 0,27 percevejo por metro quadrado, a 2 a cada 5 plantas, 2 por metro quadrado. A nossa percepção lá é que depende. Se eu tiver no fim da soja, batendo pano, ele dificilmente cai no pano. Então, assim, a cada 20 euquistos que eu pego 1 ou 2 dele. É difícil de pegar ele no pano de batida. Então, no fim da soja, se eu ver ele, eu entro. Se eu ver ausência e presença, eu vou entrar. Essa é a nossa sugestão. Porque é muito difícil você ver ele na soja. Se você está vendo, é porque tem muito mais do que você está vendo. Onde que eu vou procurar? Pano, pode ser, eu posso achar. Planta daninha que sobrou da maldessecação, é um lugar para eu procurar. E palhada. Tá? Vai lá, bate a palhada, dá uma procurada perto do pezinho da soja ali. Perto de milho que tiver, milho que sobrou eventualmente, né? Então, assim, é ali que eu vou procurar. Achei na soja, eu vou entrar numa dessecação aplicando, tá, pessoal? Esse é um dos principais sinais. A gente trabalha com 0,25 percevejos por metro linear, tá? É bem conservador, dado em vista
Antigamente, eu tinha um percevejo por metro linear e fazia uma aplicação, resolvia. Hoje, eu tenho, às vezes, 2, 3, e eu faço 8 aplicações e ainda não está resolvendo. Então, os níveis de dano econômico, eles têm que diminuir também, né? E envolve muito a minha percepção. Quanto que eu estou vendo no fim da soja, né? Eu não consigo achar ele bem. Então, o pouco que eu estou vendo, provavelmente vai ser muito. A gente tem correlações diárias que, quando eu fui na soja, tinha muito pouco, eu praticamente não encontrava. E plantei o milho e tive enormes problemas. É daí que a gente tira essa sugestão. Falando de plantas daninhas, então um trabalho muito legal lá de Dourados. Temos pessoas formadas em Dourados aqui. Mas mostrando, ó, Cencrus, que é o timbete, né? Pânico, o clores, né? Que é o capim branco, né? Comelina. Então, ó, ele na trapoeraba, ele no carrapicho, ele na malva, na sida, né? Então, assim, carrapicho que é muito comum para a gente, né? Quando vai para o milho. E trapoeraba, aqui é muito comum, trapoeraba não, um pouco, né? Mas para nós lá, trapoeraba é muito comum. Ele adora esse tipo de planta. Então, o monitoramento, onde elas estiverem, também é fundamental. Obrigado. Ele está meio caindo ainda. Deixa eu deixar ele aqui. Obrigado. Aqui é um vídeo de colheita dessa safra. Colheu semana passada. O Rodrigo de uma consultoria me enviou. Pedi para ele. E olha lá onde que ele estava. Ó. Então, olhar a palhada é super importante. Ele vai estar ali na palha. Então, até que grifei, ele está bem aqui, ó. Tá vendo? Lá no pezinho da soja, só esperando a plantadeira vir lá do outro lado, né? A plantadeira veio, ele se joga ali, né? Se joga já no milho. Então, assim, uma coisa legal plantadeira passando, dá uma agitada nele. Então, aquilo faz barulho e tal, dá uma agitada. Então, é um momento ótimo para se avaliar. Então, quem estiver plantando, quem estiver participando ali do plantio e da colheita, esse é o cara que tem que ver barriga verde. O produtor não adianta, porque ele sai uma hora, tem que buscar uma peça, tem que ver alguma coisa. Não adianta. É o cara, sabe aquele cara que a gente chama de pardal, chamava de pardal lá no MS, aquele que fica atrás da colhedora quantificando perda de soja? Esse é o cara. Se tiver, ele vai ver. Mas um momento legal passei a plantadeira, dá uma agitada, ele sai. Fica mais fácil de eu ver ele. Então, passei a plantadeira, fica mais fácil de eu saber se ele está ou não. Tá? É uma forma boa de se achar também, né? Sendo planta daninha, percevejo. O senhor estava falando, a plataforma da colhedora, né? Sem dúvida. Às vezes a gente é difícil. Existe uma armadilha para ele. Eu vou até citar isso, mas eu sei o quão é difícil fazer isso para produtores como vocês, né, que são grandes produtores, e aqui tem esse perfil. Talvez alguns consigam, né, que tem um técnico lá destinado. Existe armadilha para ele, mas eu penso, como os nossos agricultores lá, a dificuldade que é de fazer isso. Mas se for possível, vou explicar também como que faz. Mas se não, eu dou dicas de experiência, como que a gente faz para achar ele, né? Então, só falando agora um pouquinho de potencial de dano ainda, né? Então, esse autor colocou 6 plantas de milho, 6 percevejos marrons e 6 barriga verde. A ideia dele era ver assim, qual que é o potencial de dano de cada espécie, né? Para a gente tentar entender. Nesse trabalho, ele chegou a colocar 6 euquistos em uma planta, e ele não teve perdas. Ele não teve perdas de euquistos, tá? Quer dizer que euquistos não dá perdas? Pode dar dano, pode chegar até um certo nível de perdas. É que nos trabalhos que eu vou apresentar não teve. Só que, quando a gente vai para Dickelops, na mesma proporção, ele deu até 37% de perdas. Então, assim, mostrando dada a importância de cada um. Chegando ao fim do ciclo da soja, o interessante do percevejo marrom é que se ele tem condição de estar ali, provavelmente o barriga verde também tem. Então ele é um indicador para o barriga verde. Às vezes eu não estou achando barriga verde, mas tem ele, provavelmente eu vou ter um pouco de barriga verde também.
mas ele não é o vilão do milho. O vilão do milho é esse cara aqui, né? E o inverso também. O vilão da soja é o marrom, não é o barriga verde. É uma boa pergunta, mas assim, os percevejos eles têm culturas que eles se adaptam. Tem a ver com as substâncias que elas exalam, tem a ver com a seleção de onde ele é originário, que tinha mais aquele alimento disponível. Ele foi se desenvolvendo para ser mais fácil, aquela alimentação daquele tipo de cultura. Por exemplo, o Dickelops, ele é mais de gramíneas, né? Então ele é mais no milho, ele não vai tanto no grão, né? Ele vai mais no trigo, ali no cacho do trigo. Já o Euquistos, ele é mais de soja, né? Muito de soja, e ele vai no grão, ele consegue atacar grãos até secando, até no R7 da soja ali. Então ele com certeza tem um estilete ali mais bem desenvolvido que o Dickelops, né? Talvez por isso tenha sentido sim o que você falou, Luciano. Então, o mesmo trabalho por outro autor, 2018 também, só que ele fez um troço interessante, ele foi até 16 dias, né? Então ele pegou Euquistos, foi colocando até 0, 4, 8, 16 dias. E ele viu que independente de como ele colocava o percevejo marrom, 100 danos também. Já o percevejo barriga verde, aqui é a primeira atenção de manejo. Com 4 dias ele já teve dano. Tem trabalhos mostrando que assim, o milho começou a apontar, já tem dano. É isso. O milho apontou, tem dano. Então, aí o ponto lá da soja que a gente está falando, né? Pô, milho saía 3 dias, né? 2 dias, às vezes, ele já está apontando, né? Se for um dia muito quente, muita umidade, ele já está apontando. Então, é muito rápido, né? E quando a gente vê, já foi. Aqui um outro trabalho muito legal, eu montei um esquema aqui, mas um trabalho muito interessante, que ele fez aplicação em pré-plantio e trabalha a campo, tá, pessoal? Trabalha a campo. Fez aplicação em pré-plantio sem TS e sem aplicação depois do plantio do milho. Ele teve 60% de plantas atacadas, 60% de plantas com dano. Quando ele adicionou o TS, aí a pergunta do Marcos, né, Marcos? Quando ele adicionou o TS, ele teve 24% de controle. E assim, eu vou entrar um pouco mais a fundo da questão do TS, Marcos, mas o TS ele é parte fundamental do manejo. Pode ser que em algumas situações a pressão seja tanta que às vezes eu nem consiga diferir, que se eu tivesse uma testemunha ali, às vezes estava igual. E realmente, pode ser. É porque, como a gente não tem a testemunha, ou o tratamento sem TS, é difícil quantificar. E para quantificar tem que ter a contagem de plantas. Se eu chego na frente de uma parcela lá no experimento, tem situações de 20% para 40% que visualmente eu não enxergo. Só que quando eu vou lá e faço as avaliações de número de plantas atacadas, sai o número. Eu tenho um número, às vezes, 50% menor de plantas atacadas. Então, assim, em altíssimas pressões, o TS ele vai te entregar menos do que uma pressão mais baixa. Numa pressão mais baixa, ele te dá longevidade de controle, você pode entrar um pouco mais à frente, e a gente vai ver vários trabalhos, não é um trabalho. Existem, no mínimo, 15 trabalhos de inúmeras instituições que o TS é fundamental. Eu, de maneira nenhuma, tiraria o TS do manejo de barriga verde. Pode ter certeza que em algum momento, se você tivesse os dois comparados, a pressão seria maior. E aí, quem está nessa dúvida, é importante testar. Pô, vou pegar um pouquinho de semente branca, vou plantar do lado de uma semente tratada. É bem diferente, tá? Por mais que a pressão seja alta, ele ainda entrega. E aí, no caso, o TS deu 24%. Uma aplicação em pré, sem TS, sem aplicação 2 dias depois, 45%. Quando eu fiz só uma aplicação sem o TS, 2 dias depois, eu tive 24. Ó que interessante. Então, eu comparei uma aplicação lá em dessecação, lá em pré-plantio, tá? Em pré-plantio, com uma aplicação 2 dias depois, a diferença. 45 para 24, aqui sai uma sugestão já.
né? Quando eu adicionei o TS e uma aplicação em pré 14 e quando eu fiz, de novo, melhor que essa, né? Então aqui, não que a de pré não seja importante, né? A de pré também é importante, mas quem vai me entregar mais entre as duas, talvez seja com 2 dias de plantio. Por quê? Aqui só um gráfico, né? Fazendo a média de cada aplicação. Primeiro, quando você passa a plantadeira, você expõe o percevejo, né? Então, assim, se ele está lá quietinho na palhada, pensa o que é um plantio passando em cima do lugar que o percevejo está. É um terremoto para o percevejo, né? Então, isso causa uma certa dispersão dele. Ele vai querer sair dali, que ele vai achar que está acontecendo alguma coisa, e ir para o outro lado. Então, causa uma certa exposição. O outro que você está botando a cultura ali, que é vamos falar, a picanha do rodízio para ele. Então, ele vai tentar buscar aquilo, né? Ele vai tentar buscar. Então, ele vai estar mais exposto após o plantio. Eu não estou falando aqui que a gente não tenha que manejar na soja, tá? Muito pelo contrário, a soja é super importante. A gente começou a ver na soja, a gente tem que dessecar, tem que entrar com as aplicações, senão depois eu não consigo só com o milho depois. Mas uma aplicação mais importante vai ser pós o plantio. Quanto mais próximo do plantio, melhor, para eu ter mais sucesso. Os trabalhos mostram isso. E aí o TS. E aí eu já escutei a questão aqui de alguns produtos, né? Que tem ou não eficiência. Isso aqui foi um teste que a gente colocou 3 percevejos por planta, tá? É um trabalho de 2018. A gente repetiu ano passado, ajustando doses também, fazendo doses. E a gente percebeu que os melhores tratamentos são esses, tá, pessoal? Por exemplo, Demacor é bom para Spodoptera, Fortenza também dá um bom controle Spodoptera. Cada tratamento de semente tem onde ele é melhor, né? A clotianidina tem funcionado bem. Lógico que a gente não está no cenário aqui de primavera. E tem um ponto também, quanto maior for a pressão de percevejos, pensa, se o percevejo tem, às vezes ele vai ter que picar 2, 3 plantas para ele morrer, né? Se eu tenho um percevejo, ele picou 2, 3, né? Se eu tenho um percevejo em 5 metros, ele foi lá, me tirou 3 plantas, as outras ficam lá. Se eu tenho 2 percevejos, ele foi lá e me tirou 6. Então, em 5 metros, eu vou ter comido, né, 6 de 15. Né? Se eu tinha 3 percevejos naquele método linear, eu vou ter 9. Então, assim, fica parecendo mesmo que o TS não está funcionando. Né? Mas, com certeza, se você não tivesse o TS, ele não ia comer só 3. Ele não ia te atrapalhar só em 3, ele ia te atrapalhar em mais. E não estou falando que é esse número, tá? Pode ser um pouquinho menos, pode ser um pouquinho mais, isso depende do híbrido. Tem trabalhos que mostram que depende do híbrido, que diferentes híbridos se comportam diferentes a pressão de barriga verde. É difícil mensurar isso, porque você tem que ter a pressão, você tem que ter os híbridos, mas existem trabalhos, o Biota aqui que eu apresentei, ele tem um trabalho sobre isso, mas o TS, sem dúvida nenhuma, é uma ferramenta fundamental para o manejo dele. Sol e Mida. Sol e Mida. A gente não tem nesse, mas tem em outro trabalho. Vamos falar assim, ó, ele vai estar nessa casa dos 60, aqui 58. Na dose... Cara, eu vou ter que confirmar a dose do trabalho para você depois, tá, Luciano? Mas eu te entrego esse trabalho, depois eu escrevo lá, tá? Aqui tem, ó, por exemplo, o Cropster, ele tem o Imida, né? Se a gente pegar ele, show de carb mais Imida, né? Aqui o Fortenza Duo, ele vai ser o Ciantra mais o Cruiser, né? Ele tem essa associação. Ciantra uma diamida, igual a do Demacor aqui, junto com o Cruiser que está aqui, né? Nessas doses. Então, o Inside é clotianidina, igual o poncho, aí um pouco de formulação, né? A gente tem esse trabalho, eu fico te devendo, tá? Mas aqui tem Imida, tá? Se me lembrou bem, aqui tem Imida, no Cropster. Tá? E aqui a gente comparou produtos aplicando 2 dias após a dessecação. Então a gente vê que para TS a gente teve umas diferenças entre os produtos, né? E será que a gente tem diferença para essa aplicação com 2 dias?
Então, um trabalho do Márcio Peixoto, quando ele estava lá no GAPS, ele cedeu para que eu apresentasse. Então, essa foi a pressão aos 7, 10, 14, 17 dias após a aplicação, 21. Ou seja, plantas com sintomas em 5 metros. Ou seja, eu cheguei a 6 plantas com sintomas em 5 metros. Né? E olha quando eu apliquei os produtos 2 dias após a aplicação. Muito semelhantes, né? Mas todos reduziram consistentemente a minha pressão. Eu saí ali de 6 para 2 plantas. É muito, é muito. Talvez eu teria que entrar com outra aplicação, né? No meio, se eu ainda estou vendo ele, vi que ele ainda permaneceu. Mas eu já tive ali um controle muito superior a eu não ter a aplicação, cerca de 70% de controle. Né? Isso aqui a gente está falando dos danos nas plantas, não é nem sobre o percevejo. É o que ele foi capaz de fazer. E é isso que a gente não quer, né? A gente não quer que ele dê dano nas nossas plantas. Tá bom. Aqui uma pergunta do Adelson, né? Tem algum trabalho em cima de sementes tratadas com inseticida e inseticida mais polímero? Pois parece que ele protege mais o inseticida se lavado pela água das chuvas intensas. Com certeza, o Adelson está perfeito na colocação dele, né? O polímero ele tem algumas funções. A pergunta dele é, se eu tratar sem o polímero e com o polímero, você pode tratar sem o polímero. Os produtos de ITS, eles vêm com uma formulação para que fique aderido ali sobre a semente. Mas o polímero, ele pode potencializar isso, né? Então, é como se o ativo ficasse mais aderido e dependendo das condições que você tiver no plantio, você pode ter uma eficiência maior. Né? Tanto polímero, pós-secante, seca ele, fica melhor para plantar. Então, sem dúvida, o polímero é uma excelente ferramenta para se usar. Quem faz on-farm, use, é relativamente barato pelo benefício que ele pode entregar. E aqui, de novo, o horário que a gente discutiu aqui, só que um horário já pensando no milho, né? Pensando no percevejo já na avaliação no milho. Então, a gente vê que os horários à noite, né, e de manhã são melhores. E aqui é aquela armadilha que a gente falou. Como que faz essa armadilha? Tá? Para quem está tendo muito problema, historicamente é o mesmo talhão, talvez valha a pena. Então é pegar 500 ml de soja, colocar num vasilhame de 1 litro, eu umedeço ela, cubro de água ela 100%, deixo por 10 minutos, deixo aquilo por 10 minutos com a água e adiciono sal, né? E vou adicionar 1 colher de sal. Misturo e daquilo você faz vários copinhos. Desses 500 gramas de soja, você pode fazer vários copinhos de café, né, aqueles de plástico, e enterrar na lavoura. Aí você bota uma estaquinha lá onde você enterrou para você achar depois. Geralmente se recomenda 10 pontos a cada 100 hectares. Tá? Essa é uma recomendação. A grande observação dessa armadilha é que não é número de indivíduos por armadilha, e sim número de armadilhas por talhão. Então, um exemplo, eu achei, de 10 armadilhas, eu achei em 2, eu começo a me preocupar. De 2 abaixo de 2 é considerado baixo, potencial de dano. De 2 a 5 é considerado médio, eu já tenho que fazer ação. Acima de 5 você tem uma altíssima população ali e provavelmente você vai ter muito problema. Então, essa é uma medida que é possível fazer, aí, lógico, tendo em vista as possibilidades operacionais de cada um, mas é uma medida que dá para fazer, é simples, é barata e pode auxiliar na identificação. Então, lembrando, até 2, problema relativamente baixo, de 2 a 5, problema intermediário, acima de 5, um grande problema que provavelmente você vai ter no milho. Eles são atraídos por essa solução. Tá? E um dos últimos trabalhos a serem apresentados quando que é o potencial que ele tem de dano na minha cultura, quando que eu tenho que mais me preocupar com ele, né? Então esse trabalho é muito legal, feito por colaboradores da Pioneer, muito bonito o trabalho, onde eles pegaram de V2 a V4, expuseram um milho de V2 a V4, expuseram um milho de V2 a V6 e de V2 a V8,
E aí eles tiveram com e sem TS, né? Basicamente, pessoal, se a gente olhar o sem TS aqui, a gente comparar quando ele foi exposto de V2 a V4 e quando ele foi exposto de V4 a V6, ou de V4 a V8, ou de V6 a V8, sempre as fases iniciais são mais preocupantes. Olha quando ele foi exposto de V2 a V8. Se a gente comparar o que ele começou aqui, ó, de V4 a V8, ou seja, ele começou a ser exposto a partir do V4, a diferença é enorme, a de rendimento. Eu tenho 120 sacos comparado com 45 sacos. Então, assim, quanto antes for o ataque, pior será o problema. Então, é muito importante que nos primeiros 10 dias, 15 dias, eu faço tudo o que eu puder fazer para evitar os ataques naquele milho. Os ataques podem ir até 30 dias, tá? Até 30 dias a gente pode ter dano. No caso aqui de V6, ele já teve o maior potencial aqui, né? A partir de V6 eu posso já me despreocupar mais. Mas o quanto antes, é igual a gente tomar uma picada de uma cobra. Se for uma criancinha, ela vai ter um nível de problema, vai ser mais rápido aquilo no metabolismo dela e vai ter uma chance maior de causar um dano a ela do que de uma pessoa ali mais velha, de 80 quilos, que aquilo vai afetar menos ela. É a mesma ideia. Quanto antes acontecer a picada ou o problema, maior vai ser o problema à frente e maior vai ser a perda do potencial. Tá? Algumas fotos aqui mostrando isso, está bem pequena aqui, não está dando para enxergar direito. Mas se a gente juntar tudo que a gente falou, né, pessoal, agora para o milho, né, das sugestões para a cultura do milho. Evitar os danos de barriga verde começa lá na soja, né? E a gente falou bem da soja, como evitar os problemas, tanto do marrom, e serve também para o verde lá na soja. É difícil de achar um pano, é difícil pegar ele no pano de batida, tá? Então não é porque você não pegou que ele não esteja lá. Tomar cuidado um pouco com isso. Perdas em soja de barriga verde ainda não foi relatado. Então, como a gente falou aqui, ele é o vilão do milho, não é tão vilão para a soja, e vice-versa. O marrom é mais vilão da soja, não é tão vilão no milho. Não que ele não dê danos e perdas, mas o barriga verde é muito pior. Tratar a semente do milho é fundamental, e de vários trabalhos que existem, sempre o TS é o mais fundamental, com estratégia de controle, de buscar os produtos mais eficazes. Aqui existem diferenças de produtos, tá? No TS a gente tem mais de um trabalho, então você vê sempre diferenças de produtos. E os estágios iniciais do milho são os mais sensíveis ao ataque, como a gente falou aqui. Os trabalhos mostram que as aplicações que a gente entrar 2 dias, elas têm sido mais eficazes, ou entrar ali no início do milho. Isso não exclui a gente fazer um bom manejo na soja, mas a gente não pode deixar de fazer essa aplicação, que é logo após o plantio. Às vezes você vai fazer o pré-emergente no milho, né, ou vai fazer aquele glifosatinho, bota lá alguma coisa para o manejo de percevejo, tá? Essa aplicação é fundamental. Pode ser associada a piretroides na dessecação. Não adianta muito lá na dessecação a gente colocar produtos com neocotinoide, produtos mais caros. O piretroide mesmo vai fazer o serviço, tá? O percevejo está exposto, não tem folha, o grão já está em R8 praticamente, o grão, ali o potencial de dano dele é baixíssimo, então não adianta gastar com produtos mais caros, os piretroides ali funcionam bem. Baixa diferença entre os produtos nessas modalidades, diferente do TS, que eu tenho muita diferença entre produtos. Quando eu faço produtos na dessecação, eles já são mais próximos, ou nessa aplicação de 2 dias. A gente testou e não viu diferença, pelo menos entre aqueles testados. Se possível, utilizar armadilhas, né, como a gente falou, mas para quem não puder monitorar o corte da planta D, verificar se o percevejo neste momento, verificar a planta daninha, mesmo nas bordaduras ou dentro do talhão, a palhada, né, o cara que faz o dimensionamento de perdas, esse cara é um grande cara para verificar se tem barriga verde. Se tiver, ele vai ver. O Luciano deu uma sugestão aqui na plataforma da colhedora também, super interessante. E lembrando, né, que ele meio percevejo por metro pode tirar até 12 sacas de milho.
alguns autores falam até mais, e que plantas daninhas são um excelente refúgio para esse percevejo. Tá? Acho que eu resumi tudo do milho, né? Naquele outro slide eu acho que eu resumi tudo da soja. Essas medidas juntas talvez possam ajudar. A gente não está aqui também querendo dar a solução, trazer nenhum milagre. Não tem milagre para o manejo dele. São várias ações para que a gente chegue no final da soja bem, para que a gente inicie um milho bem. Não adianta sair aplicando depois na cultura do milho, depois que ele já fez o dano. Tem que ser aí meio proativo no manejo dele. A nossa intenção era dividir o que a gente aprendeu, aprender com vocês também. Então eu estou à disposição para possíveis perguntas, comentários, colocações, fiquem à vontade. Muito obrigado, pessoal. Nós temos tendo uma baixa eficiência com o tratamento de semente ano após ano, sabe? A gente notou, há 4 anos atrás era perfeito, 3 anos, 2 anos, o ano passado foi o pior. E daí a gente estava pensando até em retratar, colocar um produto a mais, até meio um desespero mesmo, que não tem como a gente compra a semente já vem tratada com poncho mais Dermacor. Não vou falar o nome da empresa, não precisa, né? E daí eu queria saber se eu associar uma imida a mais, será que pode? Queria saber se pode prejudicar o tratamento, porque eu vou molhar de novo, já tem polímero, já tem tudo ali, né? Eu adicionar esse produto a mais, eu posso prejudicar aquele tratamento lá, ou será que eu vou ter ganho? Luciano, é uma boa pergunta, cara. Assim, ó, existem 2 pontos aí. Quando as empresas elas fazem a dose, por exemplo, o poncho, por exemplo, é 70 ml, né, que é o que vem. Quando ela escolhe essa dose, ela faz os testes, né? Ela faz tanto com a equipe interna quanto com pesquisadores renomados. Todos fazem curva de dose, ela chega a 100, ela bota 150, ela bota 200. E ela escolhe não a dose, ela escolhe a dose que tem que passar de 80% ou ao melhor padrão de mercado que existe para aquele modelo de aplicação. Essa é a exigência do Ministério. Eu sei que eu já fiz, a gente faz lá inúmeros experimentos para isso. Então eu tenho que ou entregar 80% ou entregar melhor que a referência do que tem a registro para aquilo. Então assim, ó, pode ser que no momento que ela fez, a situação era diferente e aquela foi a melhor dose para ser registrada. Eu não estou afirmando isso, tá? Eu estou afirmando que às vezes os problemas vêm na frente das soluções. Às vezes não, sempre assim, né? São os problemas que geram as soluções. E que isso precisa ser verificado tanto por parte das empresas, tanto por parte nossas. A gente tem um trabalho de doses, tá? Para percevejo barriga verde, a gente não vê o benefício do aumento. O que eu estou querendo dizer? Que eu aumentar, talvez não seja isso que vai me trazer mais controle. Não estou falando que não está dando. É que talvez a pressão aumentou demais, e aí aquilo que era suficiente antes, não é suficiente agora, né? Estratégia de misturar dois ativos pode ajudar. Assim, precisaria experimentar. Eles são do mesmo modo de ação, né? Eles matam percevejo da mesma forma, né? Os neocotinoides, imida, clotinidina, porém eles agem em sítios de ação, onde ele se liga à praga é diferente. Então, pode ser que você atinja mais sítios de ação. Isso funciona. Tem outros manejos que isso funciona. Por exemplo, vou te dar um exemplo de herbicidas. Você tem os FOPs, os DINs, eles são os mesmos modos de ação, eles matam a planta da mesma forma, porém, eles agem na planta de diferentes formas, eles se ligam de diferentes formas. Então, assim, pode ser que você tenha resultado, porém, assim, o ideal era a gente testar. Eu sei que às vezes o agricultor ele tem que ir na frente, né? Muitas vezes, a gente vê isso lá no GAPS também.
O agricultor está na nossa frente. Dose a gente já testou. Na pressão que a gente teve, não resolveu. Não sei se seria a melhor estratégia. Talvez associar, lembrando sempre que a gente tem que seguir aí as regras, né, impostas pelo Ministério, mas pode ser, tá? Ô, Túlio, uma pergunta. No último slide aí que a gente viu ali do trabalho da Pioneer, ele mostra diferença de produtividade quando o percevejo foi introduzido em V6. Você acha que até que ponto tem que controlar e monitorar esse percevejo aí? Perfeito. Os trabalhos mostram em 30, alguns falam em 30 dias, até 30 dias, o autor não colocou estágio, mas colocou dias. Alguns trabalhos falam até V6, V7. Tá? Porque o que acontece? A partir dali, o colmo do milho lignifica. E aí ele não tem mais capacidade de causar danos naquela parte de baixo ali do milho, e se causar em cima é insignificante, né? Então, a rápida lignificação do colmo é importante. Então, tudo que você faça de estratégia de manejo para o milho sair mais rápido, adubação nitrogenada no início, azospirillum, enraizador, a gente já teve trabalho com enraizador dando menos dano de barriga verde. Por quê? Porque o milho saiu um pouquinho mais rápido. E esse pouquinho mais rápido ajuda ao colmo ficar mais lignificado, ou seja, ficar mais duro, e o percevejo tem mais dificuldade. Então, mas respondendo a sua pergunta, até V6, V7, dá mais ou menos aí 25, 30 dias. Até ali eu tenho que ficar de olho. Porém, lembrando que os dados são bem claros, quanto antes for o dano, maior vai ser meu prejuízo lá na frente, né? Então, assim, a fase crítica mesmo, V2, V3, essa é a fase que, assim, qualquer dano que eu tiver vai impactar muito, pode chegar a 50%. Quanto mais passar, só que até V6 eu posso ter um nível de dano. Olhar o colmo ali pode ajudar, né? Quanto mais durinho ele tiver, mais difícil vai ser para o percevejo. E qualquer estratégia fósforo, a gente tem feito trabalho de fertilidade, fósforo mesmo a lanço no milho, dá um arranque maior no milho. A gente tem fotos com diferentes estaturas de milho. A trabalho de sistema, se aplicar tudo na soja ou dividir entre soja e milho, você aplicar no milho mesmo a lanço, tem dado um arranque maior do fósforo no milho. Então, assim, estratégias assim podem ajudar, tá? Uma excelente pergunta. Pessoal, queria agradecer imensamente, tá? Tá até esse horário aí, 8h50, eu sei que todo mundo tá família em casa, eu sei o quanto aflige isso, um problema para vocês. Para mim é uma honra enorme estar aqui, né? Um evento idealizado pela ProSoja, meu muito obrigado. Pelo Sindicato de Primavera do Leste, que é uma cidade ao qual eu já vim várias vezes e tenho um amor e é uma potência nacional, né? Na produção de soja, milho e algodão. Então, muito obrigado por todas as perguntas, pelo envolvimento, contem com a gente. Meu contato está ali, tá? Nosso Instagram, a gente posta várias coisas lá também sobre diversas pragas, nematóides, plantas daninhas. Fiquem à vontade, tá? Um abração, muito obrigado. Pessoal, boa noite. Eu que agradeço você, Túlio, por estar aqui mais uma vez aí, né, com essa importante palestra, né? Agradeço a presença de todos vocês. O Sindicato de Primavera do Leste, o Núcleo de Primavera do Leste, que é o núcleo dos delegados da ProSoja, está de portas abertas. Quando você estiver passando aí, chega aqui para a gente trocar uma ideia, né? Sempre importante. Quero agradecer ao Fernando Cadori, a diretoria da ProSoja e toda a equipe da ProSoja por estar nos beneficiando com essa palestra, e também agradecer por ele deixar escolher qual que é o tipo da palestra que a gente queria. Então, a gente falou, pela época que nós estamos hoje, a palestra mais importante que a gente teria era sobre o barriga verde, porque o ano passado o custo de produção aumentou muito, em cima da hora faltou produtos que não tinham muita eficiência, e o prejuízo e o dano teve a mesma coisa, né? Então, a gente agradece mais uma vez aí a diretoria e a equipe da ProSoja, agradecemos a todos vocês aqui presentes. Você, mais uma vez, muito obrigado. Muito boa palestra, a gente tirou bastante dúvidas que a gente viesse, e falar que o Sindicato de Primavera está de portas abertas para os produtores,
os agrônomos, consultores, pesquisadores, sempre estamos aí somando para trazer mais informação e mais produtividade e mais lucro para os nossos produtores. Meu muito obrigado aí, boa noite a todos.